A Bíblia Sagrada é clara em sua orientação sobre a pureza sexual e o comportamento moral que Deus espera de seus seguidores. Quando falamos de temas como prostituição e o hábito de ficar, precisamos analisar o que as Escrituras ensinam sobre a sexualidade humana e o propósito divino para as relações interpessoais. A prostituição e o seu significado bíblico. A prostituição é amplamente condenada na Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. No Antigo Testamento, a prática é frequentemente associada à idolatria, uma vez que era comum entre os povos pagãos a prostituição cultual, onde atos sexuais eram realizados como parte de rituais religiosos. Por exemplo, em Deuteronômio 23 2.17-18, Deus proíbe explicitamente qualquer forma de prostituição em Israel, destacando que essa prática é abominável para o Senhor. No livro de Provérbios, encontramos diversas advertências contra a prostituição, muitas vezes simbolizada pela figura da mulher adúltera. Provérbios 5:3-5, por exemplo, diz: Pois os lábios da mulher adúltera destilam mel, e sua boca é mais suave que o azeite, mas no final ela é amarga como o absinto, afiada como uma espada de 2 gumes. Seus pés descem à morte, e seus passos conduzem diretamente para a sepultura. Aqui, a prostituição é mostrada como algo sedutor, mas que leva à destruição e à morte espiritual. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo também adverte os cristãos a se absterem da prostituição. Em 1 Coríntios 6:18-20, ele faz uma exortação forte: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete são fora do corpo, mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. A prostituição, portanto, é vista na Bíblia não apenas como um pecado contra Deus, mas também como um pecado contra o próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. O ato de vender ou comprar o corpo para o prazer sexual desvirtua o propósito sagrado da sexualidade, que foi criada por Deus para ser expressa dentro dos limites do casamento entre um homem e uma mulher. O hábito de ficar e as Escrituras. Embora o conceito moderno de ficar, que geralmente se refere a encontros casuais e sem compromisso, muitas vezes com envolvimento físico, não seja mencionado diretamente na Bíblia, os princípios bíblicos sobre pureza sexual e santidade são aplicáveis a essa prática. A Bíblia ensina que o amor verdadeiro e o relacionamento sexual devem ser reservados para o casamento, como se vê em Hebreus 13:04, o casamento deve ser orado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os impuros e os adúlteros. O ficar, que pode incluir beijos, carícias ou até relações sexuais sem qualquer compromisso ou responsabilidade, vai contra o plano de Deus para o relacionamento entre homens e mulheres. Além disso, em 1 Tessalonicenses 4:3-5, Paulo exorta os cristãos a se absterem da imoralidade sexual e a controlarem seus corpos de maneira santa e honrosa, não com a paixão de desejo desenfreado, como os pagãos que não conhecem a Deus. O ficar, por ser uma prática frequentemente baseada em desejos momentâneos e não em amor sacrificial e compromisso, pode ser considerado uma forma de imoralidade sexual, pois alimenta desejos carnais e desrespeita o valor do corpo e a intenção de Deus para as relações humanas. Conclusão: a busca pela pureza. A Bíblia é inequívoca em sua orientação sobre como devemos nos conduzir sexualmente. Tanto a prostituição quanto o hábito de ficar violam os princípios de pureza e santidade que Deus estabeleceu para os seus filhos. A sexualidade, segundo as Escrituras, é um dom precioso, que deve ser celebrado e vivido dentro dos parâmetros que Deus nos deu, o casamento. Vivemos em uma sociedade que muitas vezes banaliza a sexualidade e promove a satisfação dos desejos carnais como algo normal e aceitável. No entanto, como cristãos, somos chamados a viver de maneira contracultural, seguindo os ensinamentos de Cristo e buscando a santidade em todas as áreas de nossas vidas, inclusive na sexualidade. Devemos lembrar que, mesmo que o mundo diga o contrário, nossos corpos são templos do Espírito Santo e devemos honrar a Deus com eles. A prostituição e o ficar são práticas que desonram o propósito divino e afastam as pessoas da plenitude de vida que Deus deseja para cada um de nós. Que possamos buscar a pureza e a santidade, confiando que Deus sabe o que é melhor para nós e nos chama a viver de acordo com sua perfeita vontade.